Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Papo de Ciências. Essa semana vamos falar sobre vacinas, falar um pouco, uma pegada mais interdisciplinar. Misturar aí, deixa eu chamar o Vitor. Enfim, uma pegada mais interdisciplinar, comentando um pouco, misturando um pouco de biologia com história, geografia, política. Nossa senhora, pera aí. Olá. Deixa eu tentar limpar um pouco isso aqui. Oi, Vitor. Tá me ouvindo, cabeça? Tá me Tô ouvindo? ouvindo. Ah, agora Tu tá no... Você tá travando um pouco pra mim, na verdade. Eu? Não sei se é a minha internet ou... não sei se é a minha internet ou a sua. Bom, Deixa eu vamos... Qualquer coisa eu mudo aqui no 3G. O pessoal acho que você tá travando um pouco. Tá parecendo que você tá travando um pouco. O pessoal aí que tá assistindo tá conseguindo me ouvir bem? Como é que tá a situação? Tá parecendo aqui que o Vitor tá travando. Não sei se é minha internet ou se é ele. Agora foi? Jesus. Acho que foi. Tá conseguindo me escutar? Tô escutando. Show. Ficou um pouco escuro pra mim. Bom, Não é isso. vamos indo. De repente vai melhorando. Bora. Bom, eu vou. Acho que eu não sei se você chegou a ver das outras vezes, mas eu começo me apresentando, aí depois eu passo a palavra para você se apresentar, né? E aí a gente vai seguindo aqui a conversa, a live. Show. Primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite, ter aceitado participar aí da live, do Papo de Ciências. E assim, eu acho que esse é um pouco especial. Primeiro que, assim, para quem não sabe, a gente é amigo de longa data e também é um Papo de Ciências que eu estou fazendo mais assim, interdisciplinar, né? Antes eu estava fazendo com uma visão mais de assim, 100% biologia e acho que vai ser bem legal essa mistura, né, de áreas. Bom, para quem está chegando aí, é seguidor na página novo, ou então quem não me conhece, eu sou Daniel. A minha formação sou biólogo, sou professor também, ciência e biologia. Em maio eu terminei meu mestrado em bioquímica, tenho minha formação aqui no Rio de Janeiro. Eu e o Vitor, nós somos aqui do Rio de Janeiro. Enfim, o Vitor, eu resolvi convidar ele para participar, porque a formação dele ele é um cientista político. Então, a gente vai falar de Revolta da Vacina. Revolta da Vacina, embora a gente aprenda em história, envolve muita política. Isso a gente vai falando ao longo da conversa. E, bom, enfim, é isso. Vou passar a palavra para você, Vitor. Aí você complementa aí sua apresentação, fala um pouco de você, a gente vai tocando aí. Show. Cara, primeiro, muito maneiro, né? Primeira vez que eu tô fazendo uma live, participando, eu já tô acompanhando, né? A gente, como você falou, a gente já é amigo há muito tempo. Eu já tô acompanhando esse trabalho que você tá fazendo no seu Instagram e com o Papo de Ciência. Então, participar tá sendo uma honra de poder contribuir de alguma forma pra galera e pro conteúdo que você tá construindo.
Como o Daniel falou, né? Meu nome é Vitor, eu sou formado em Ciência Política pela Unirio, aqui no Rio de Janeiro. Ao longo da minha graduação, eu participei de diversos grupos diferentes de pesquisa, de América Latina, relações internacionais, movimentos sociais. Eu comecei um mestrado em Sociologia que eu não concluí, mas ao longo da minha formação como cientista político, eu sempre fui muito engajado em perspectiva de movimento social nacional e internacional. Então, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto de estudar, é uma coisa que me interessa. E, de alguma forma, obviamente, vai se relacionar com o que a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos que vamos, porque vai ser bem divertido. Show. Assim, só para contextualizar também, não sei se todo mundo conhece a Revolta da Vacina, por que eu escolhi, resolvi falar sobre a Revolta da Vacina. Há um tempo atrás, eu tirei uma semana para falar só sobre vacinas relacionadas à Covid-19. E aí eu estava lendo várias coisas sobre vacina e uma das coisas que eu parei para ler foi sobre a Revolta da Vacina. E eu fiquei impressionado, porque assim, eu li e parecia que era um contexto muito atual. Só que a Revolta da Vacina aconteceu no início do século passado, né? No início, primeira década de 1900, teve a revolta, mas parece que era muito atual, assim. E eu fiquei perplexo. Porque eu imaginei, cara, eu imaginei muito forte hoje em dia tendo uma revolta da vacina, assim, ou, sei lá, daqui a algum tempo, e dando o maior problema. Imagino que na época tenha dado maior confusão. Mas, Sim. enfim, aí foi por isso que eu escolhi esse tema. E, enfim, obviamente, acho que é bom a gente começar explicando um pouco o que foi essa revolta da vacina, como é que foi, onde é que aconteceu e tudo mais, não sei se todo mundo, imagino que nem todo mundo saiba ou lembre o que foi a revolta da vacina. Show. Assim, a Revolta da Vacina, ela foi um movimento popular no Rio de Janeiro, especificamente, né? Em novembro de 1904. Contextualizando de uma maneira mais geral, né? Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu a presidência, o Brasil, de uma forma geral, estava passando por um momento de muita mudança. Você tinha acabado com a monarquia, você estava terminando a escravidão, você estava com uma de cidade, uma nova forma de organização social. A gente teve com o fim da monarquia e o fim da escravidão, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um salto populacional, e a população, de uma forma geral, você não tinha onde abrigar essa galera, porque era uma situação completamente diferente. Dessa forma, quando a gente entra nesse aspecto, a gente entende que o acompanhamento social vinha evoluindo, mas não necessariamente as pessoas estavam vivendo isso. Então, você tinha os casarões sendo transformados em cortiços para você caber mais pessoas. Só que esse crescimento populacional não acompanhado de um desenvolvimento concreto da cidade gerou lixo, confusão, doença, poluição, que começou a chegar em certos níveis que o Rio de Janeiro ficou, apesar de toda a beleza que o Rio de Janeiro tinha e a centralidade que ele tinha no país por ser ainda a capital, você tinha os estrangeiros e os turistas não querendo vir para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era visto como uma cidade suja, uma cidade que atraía doenças. Então, Rodrigues Alves, ele nomeia como prefeito da cidade, né, na época, vamos botar como governador municipal, o Pereira Passos, que vai acompanhado de um trio que fez de grandes reformas, esse quarteto, né, fez grandes reformas na cidade, que foram Pereira Passos, o Paulo de Fronten, o Oswaldo Cruz no saneamento e o Francisco Bicalho, que hoje tem nomes em grandes avenidas e grande parte da cidade do Rio. O que aconteceu? Você começa a ter uma derrubada dos cortiços, que foi chamado bota abaixo. Então você começa a ter uma retirada dessas casas e dessas abrigações mais pobres, mais humildes, de população mais baixa,
onde tinham grandes focos de doença, para você ter construção de novas casas e para você ter ampliação da cidade, a abertura de bulevares, a abertura de avenidas. Essa galera, quando está vendo essa situação, já começa a ter um desconforto, já começa a ter um desagrado, já começa a entender que a política pública não é para todo mundo. Nesse momento, já no final da escravidão, e nesse momento foi quando começam as primeiras formações das favelas. Você teve a primeira favela no final dos anos 1800, né, com a favela do Morro da Providência, e você começa a ter essa população entrando numa cidade, continuando com obrigações precárias, sem saneamento, sem saúde, sem lixo de qualidade, e isso prolifera doenças. Então a gente tinha grandes surtos, era endêmico no Rio de Janeiro. Situações como varíola, a peste, febre amarela. Então o Oswaldo Cruz ele entra nesse cenário para fazer essa limpeza de uma forma geral, né? Como a gente pode colocar, porque era uma limpeza de fato, não só da cidade, mas uma limpeza também populacional, de você colocar a perspectiva da saúde. Nesse ponto, ele começa primeiro com algumas coisas mais práticas, né, como combate aos ratos, para tentar combater a peste. Não foram coisas tão simples, porque o governo começou a oferecer recompensa para quem levasse ratos para a prefeitura, e isso começou a gerar a criação de ratos, para as pessoas poderem fazer uma renda extra. Né? Então isso foi super problemático. Depois você teve uma campanha contra a febre amarela e a questão da vacinação, da questão da preocupação com o mosquito. E, por fim, você teve a questão da varíola, que foi o que gerou o estopim da revolta da vacina. Por quê? Todo esse cenário de diagramação, de formação social, onde as pessoas se viram perdendo casa, perdendo o local onde moravam, sendo escorraçadas de qualquer jeito, sem um planejamento, quando elas viram uma obrigação que o Oswaldo Cruz vinha com o governo, né, porque foi passado por dentro do Congresso Nacional, uma obrigação da vacina, né? A vacina sendo como obrigatória. As pessoas começaram a entender que aquilo era o público entrando no privado, que aquilo era o Estado forçando dentro da casa delas uma situação e que não necessariamente era um acompanhamento de eu não quero a vacina, mas o cenário como um todo do Estado da forma como o Estado se organizava perante a população gerou essa revolta. Óbvio que tem alguns outros meandros que eu vou falar daqui a pouco também, né? Mas, num cenário geral, a revolta da vacina foi isso. Um estopim que aconteceu na primeira quinzena de novembro de 1904, quando estudantes e a população foram para as ruas para reivindicar essa contrariedade à obrigatoriedade que o governo estava dando da vacinação. E é algo... Nessa semana eu abri uma caixinha aqui no Story de perguntas e me perguntaram o que eu achava dessa questão de vacinação obrigatória e tudo mais. E é um assunto que eu acho muito delicado, né? Assim, embora a gente saiba que vacina é bom e tudo mais, mas você obrigar as pessoas a tomarem vacina, as pessoas a receberem uma medicação, eu acho muito delicado, eu imagino naquela época, né? 100 anos atrás. Assim, de forma alguma querendo adentrar como um especialista de biologia, que é você aqui nesse processo, mas quando a gente para pensar na questão da vacinação, uma das coisas que mais foi dita quando a gente começou essa pandemia era sobre o famoso efeito de imunização de rebanho, que é literalmente todo mundo se contaminar e de alguma forma isso gerar uma camada de proteção. A ideia da vacina é essa, só que em vez de você ter contato direto com o vírus ativo, você tem contato com o vírus inativo. Só que você entra nessa questão da liberdade, você entra nessa discussão que em 1904 foi o que aconteceu, era a população entendendo que era o Estado impondo alguma coisa e quebrando a liberdade do privado em detrimento ao público. Então você tem toda essa discussão que gera um acaloramento social, porque toda discussão sempre vai ser de qual é o limite do Estado. Então onde o Estado pode ir. Essa discussão permeia a sociologia e a ciência política desde sempre. Qual é o limite do Estado, até onde o Estado vai ou deixa de estar. Então isso é realmente um debate muito complexo, ainda hoje, da mesma forma como era antigamente. Talvez não tanto, mas hoje com um pouco mais de acaloramento. Sim, sem dúvida. O pessoal comentou, eu também
fiquei impressionado com isso, você falando, eu também quando estava estudando isso, sobre essa criação dos ratos. Cara, Já, porque né? assim, eu vi aqui, né, que a Aline comentou, o brasileiro realmente. Cara, o brasileiro sempre foi um povo muito criativo. Mas a gente tem que pensar na seguinte, a gente tem que pensar no seguinte cenário, né? Você tem toda é, toda uma camada populacional que tinha passado séculos sendo escravizada e que agora veio e falou assim, se vira aí. Sim, Sendo posta numa situação de completo desorganização social sem o menor respaldo. Aí você vê a possibilidade de, tipo, se você entregar um rato para a prefeitura, você ganha um valor X. Cara, é isso, sabe? A galera começou. É muito preocupante, porque isso foi um completo tiro no pé, porque você aumenta a proliferação de rato, você pode aumentar a evolução da doença. Mas numa perspectiva social, cara, numa galera que já não tinha oportunidade, uma renda, o que hoje muita gente fala, né, dessa questão de renda extra, para eles às vezes podia nem ser uma renda extra, era a única renda que tinha, né? Uma tentativa de conseguir alguma coisa. sim, sim. Mas eu imagino o pessoal chegando com um monte de rato e às vezes realmente deve ter dado um, Sim, um efeito reverso. Não sei se, sei lá, depois começa um bando de rato a fugir. com Mas isso é certeza tem muito problema. doido mesmo. É, assim, para o pessoal que está chegando aí, quem tiver alguma pergunta, pode ir perguntando aí, que qualquer coisa eu faço pergunta no final, a gente vai conversando. Uma outra pergunta, não sei, pode ser a pergunta de alguém, assim, a gente, eu só escuto falar da revolta da vacina aqui no Brasil. Você já chegou a escutar desse tipo de movimento em algum outro país, em algum outro lugar, sem ser aqui no... Cara, Assim, assim, revolta, eu nunca ouvia. Eu até tentei dar uma pesquisada, né, preparando aqui para a live, para ver se eu achava alguma coisa, mas com a característica do que foi, né, porque é uma mistura, é um âmbito de saúde com uma mistura social, né, de uma forma geral, não é, deixa de ser uma manifestação social. Mas nos moldes do que foi, eu não consegui achar nada que se assemelhasse, porque eu acho que foi uma situação muito específica. Mas também, né? Aí a gente entra no debate sobre acesso ao conhecimento, né? O quanto a gente tem acesso ao conhecimento sobre coisas tão específicas de lugares que não são tão conhecidos. Não, às vezes nem tão conhecidos, mas não tão falados, né? Então, aí pode falar. é importante comentar, né, enfatizar que a revolta da vacina foi específico no Rio de Janeiro ainda, né? Não foi Exatamente. assim uma coisa a nível nacional. Sim, sim. Existiu, né? É porque assim, a gente tem que pensar, a gente tem que entender, né, que outras características se desenharam dentro da revolta da vacina, né? Também houve uma tentativa de um golpe militar dentro daquele processo, de grupos que estavam querendo derrubar o Rodrigues Alves. E a gente tem que entender o Uhum. cenário É, do momento, né? O Rio de Janeiro ainda era o centro do Brasil, você tinha toda a decisão e tomada de poder político aqui. Então, o crescimento das forças de disputa e o acaloramento social é muito comum você ter aqui numa cidade que era super centralizada e super foco do país. Então, foi um movimento muito específico de fato, mas também não foi um movimento de qualquer jeito, né? Foi um movimento que foi também traçado, porque uma coisa que é interessante é que a fake news não é só de agora. Existiam boatos na época da revolta da vacina, porque como a vacina era feita com coisas de boi, né, para você poder criar os anticorpos e tudo mais, existiam boatos na época que quem tomasse a vacina ia ficar com feição de boi. E isso também fez com que a galera não quisesse tomar a vacina. E fala assim, caraca, eu não... Então, essa tática, né, da fake news, o nome é atual, mas a prática é desde 1904. Não sim, tem muita novidade, não. cara, é muito, muito real isso. E isso foi uma das coisas que me deixou de cara quando eu estava
estudando assim sobre a revolta da vacina. Tipo, essa questão das fake news, assim, tipo, de conto. Misturar, né? Tipo, literalmente, fazer uma fake news em cima de algo que teoricamente é para ajudar as pessoas, né? Cara, eu fiquei assim, quanto mais eu lia, mais eu imaginava. Cara, parece que foi semana passada isso. Tipo, é bem bizarro a gente pensar que isso acontece desde sempre, sabe? Quando a gente para pra pensar hoje, você fica tipo, caraca, mano, socorro, né? A quantidade de gente que. A gente sabe que o negacionismo ele acontece em vários setores, né? Tem gente que fala que o Holocausto nunca aconteceu, É, mesmo tendo dados históricos. A gente tem que separar o que eu chamo, né, da cegueira de um. Mas na fake news, você tentar derrubar de algum tipo de prática através de disseminação é algo que só acontece há muito tempo, né? As próprias ameaças dos golpes militares e tudo que aconteceu foram sempre na construção de que o comunismo vai dominar ou que alguma coisa vai acontecer. Que a gente sabe, por conta de estudo da história, que não estava nem perto de nada desse tipo de situação. sim. É, vou te fazer uma pergunta aqui que fizeram, e também já era uma das Show. perguntas que eu tinha pensado. Foi o Borghetti que perguntou. Acrescente nas pessoas que não acreditam nas vacinas não seria algo parecido? Isso é, Cara, se a crescente das pessoas que não acreditam com a vacina será algo parecido, né, com a revolta da vacina. é, Olha, eu diria que não, né? Eu acho que a revolta da vacina, ela tem um caráter muito, muito específico de desagrado do contexto social, que de certo nível a gente vive hoje também. Se a gente parar para aham, pensar todo o cenário social que a gente está vivendo hoje, com declarações do governo, com certas políticas que acontecem, e a situação que as pessoas estão vivendo hoje em dia, não é que não seja motivo para revolta, mas eu acho que o negacionismo da vacina, ele vem hoje muito de uma linha um pouco mais complexa, na minha opinião, que é uma linha muito tênue do que é a liberdade. As pessoas confundem muito a ideia de liberdade cega com a liberdade de direitos. Eu vejo para mim que, na minha cabeça, como uma pessoa que, de certa forma, atua dentro do mercado de saúde por trabalhar numa organização humanitária que trabalha com saúde, e por ter a bagagem que eu tenho, o privilégio que eu tive de estudar, quando eu entendo que a pessoa não quer tomar a vacina porque ela está usando de um argumento tipo, a vacina pode me deixar doente, é um negacionismo cego, porque o sim, princípio o princípio da vacina é o mesmo princípio das pessoas que estavam começando a pandemia falando, vamos todo mundo se contaminar aqui e uma hora todo mundo se resolve. O direito à liberdade é uma discussão muito mais complexa. E depois você pode entrar em diversos aspectos de que o discurso não se bate, né? Porque muitas dessas pessoas que são contra a vacina, quando a gente argumenta que, por exemplo, o aborto poderia ser uma liberdade de escolha do corpo da mulher, elas vão num discurso completamente diferente de liberdade. Então, esses aspectos da liberdade cega, para mim, fica muito mais claro quando você não entende ou você argumenta simplesmente que uma vacina pode te deixar doente, mas defende uma imunidade de rebanho do contágio, que pode dar muito mais. Você tem muito mais chance de ficar doente indo para a rua e se contaminando e tendo contato direto com o vírus ativo do que tomando uma vacina. Então, essa linha fica para mim muito mais complexa. Então, eu acho que não. Eu acho que não tem. Eu nunca vou dizer nunca, né? Mas eu acho que o contexto atual não conseguiria ver uma possibilidade de uma revolta da vacina nesse aspecto eclodir por conta dessa não aceitação. Talvez por um desconforto social e um cansaço
de tudo que está acontecendo é mais possível do que simplesmente as pessoas se revoltarem por não quererem tomar a vacina. Eu compartilho um pouco desse pensamento. Eu também acho que hoje não vejo, não acredito que eu seria capaz assim de tornar obrigatória a vacinação como um todo. E aí acho que já implementa aqui numa pergunta que fizeram sobre se a vacina da Covid teria que ser obrigatória ou não. Acho que dá para, talvez, um pouco forçado, traçar um paralelo desse contexto que a gente vive hoje com a obrigação de tomar ou não a vacina, tornar ou não obrigatório, né? Uhum. Mas eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu acho complexo você não tornar obrigatório, eu acho que, por outro lado, você assim, o governo e também as pessoas fazer uma campanha muito forte para uma campanha pró-vacina, né? Porque cada vez mais a gente vê movimentos anti-vacinas e assim, as pessoas nem sejam assim, levantam essa bandeira anti-vacina, mas indiretamente fazem esse movimento só de não querer tomar vacina por medo, acaba sendo uma dificuldade, né, para a saúde pública. Cara, eu acho total isso. Se eu, num aspecto de... numa visão um pouco mais social, né? Uma das coisas que você mais argumenta é a questão da liberdade. Você pensar que você tem o direito de escolha de poder se vacinar ou não. Mas aí você entra numa discussão mais tênue, né? Mais tênue não, uma discussão mais delicada, porque até onde vai a sua liberdade? Porque, por exemplo, você tem casos de situações que são muito comuns, isso é muito comum de ver nos Estados Unidos, né? Eu que gosto muito de seriado e tudo mais, eu já vi muitos casos assim aparecerem em seriado de mães que não vacinam os filhos, aí o filho não tem nada, mas o filho contamina uma outra criança que acaba morrendo de uma doença que já tem a cura. Por quê? Pelo simples fato de você tomar a decisão de não vacinar o seu filho. Mas até onde vai o seu direito de botar em risco a vida de uma outra pessoa se você vive em sociedade? Esse debate, ele é um debate muito extenso, porque você vai debater isso em diversos aspectos você pode debater isso desde do princípio de economia até um princípio social, de qual é o limite da liberdade, até onde o Estado pode ou não pode ir. Para mim, sim, na minha opinião, né, como pessoa, não digo nem como profissional, a vacina tem que ser obrigatória porque a gente está vendo um contexto social de que o mundo parou. O mundo parou. Você tem economias quebrando, você teve empresas fechando, você teve uma completa mudança no cenário organizacional da economia no mundo, cuja única solução que todo mundo está esperando hoje é a vacina. Hoje são 169 vacinas ou mais numa corrida para ver qual vacina vai chegar primeiro. Você está tendo disputas fortíssimas entre países. Você está tendo graves crises de espionagem, né? De sérios problemas acontecendo. Quando você para num aspecto para você entender que a vacina todo mundo está vendo como uma solução, porque é o que vai dar a imunização. E aí você entra num grupo de pessoas pensando que não é obrigatória a vacina porque eu tenho o direito de escolher se meu filho vai ficar doente ou não. Isso não faz sentido, na minha opinião, porque o risco que você tem de tomar uma vacina é menor do que o risco que você tem de se contaminar com o vírus, de você ficar doente. sim, total. Você pode falar isso muito melhor do que eu, mas... É exatamente isso. Quando você tem esse cenário e você tem essa perspectiva de construção da vacina como solução, e hoje você está discutindo isso a termos internacionais, você tem hoje discussões internacionais gigantescas em fóruns de quebra de patente, de compartilhamento de tecnologia, de conceitos assim muito antigos que nunca se foi visto dentro da indústria farmacêutica há muito tempo, que é o de conhecimento comum,
que tem pessoas que defendem que a vacina deveria ter acesso para todo mundo, porque todo mundo está sendo afetado, o mundo inteiro. E as pessoas não podem pensar que é uma coisa isolada. Não é tipo, se os Estados Unidos vacinar todo mundo nos Estados Unidos, não vai ter mais problema econômico lá. O próprio Brasil, durante muito tempo, no início da pandemia, principalmente na gestão do Mandetta, tiveram vários atrasos de entrega de material de EPI quando a gente estava no início da pandemia, porque os materiais vinham da China. O Brasil ainda não estava com um número gigantesco de casos e de problema, mas a China já estava explodindo e a economia de lá não funcionava. As indústrias estavam fechadas. Então, se a gente não pensa de uma maneira sinérgica e colaborativa, o que hoje vem sendo discutido e debatido, fica muito mais complexo. Então, se você pensa a vacina como uma imunização e como a solução, para mim, a obrigatoriedade do Estado é colocar a vacina como obrigatória, porque isso vai gerar uma amplitude de defesa para todo mundo. E se você não tem problema em se contaminar com o vírus para ficar doente, não faz o menor sentido para mim você não tomar uma vacina. Na minha opinião como pessoa, né? Não vou aqui desmerecer alguém que tem um argumento contrário e que queira conversar. Não, eu concordo também. Eu acho que, assim, eu, de certo modo, eu não concordo muito que a vacina tem que ser obrigatória, mas eu em paralelo, eu acho que deva ter uma campanha muito forte pró-vacinação. Mas, assim, eu não digo nem no caso da Covid, porque a Covid eu acho que já é um outro caso, é uma pandemia. Mas eu concordo com você, porque você falou que é um assunto que se expande a diferentes áreas econômicas, sociais, da saúde. Me perguntaram aqui, não sei se você vai saber, mas se existe algum tipo de legislação ou de movimento que combata assim, esses negacionismos. Aí a pessoa até que Diego comentou também do caso do Bolsonaro, da fala dele, falando que ninguém é obrigado a tomar vacina. Pois, você falar isso, o presidente falar isso no meio de uma pandemia, sim, é péssimo. Eu acho que é o maior exemplo de não tem o que falar, não fala nada, né? Cara, vamos lá, né? São dois pontos, né? Primeiro, a questão do negacionismo. Negacionismo. Isso é um debate muito complexo também. Nada é um debate simples, né? Nada na política é preto no branco, né? Eu lembro que eu acho que essa frase era de algum físico, né? Eu acho que é Einstein, mas eu não lembro agora. Que ele falava assim: a física é muito simples, porque qualquer os fatores não se alteram se alteram, mas de maneira mais prática, né? Ele falava que a política é mais difícil que a física porque a política tem interferência do homem. Então, a partir do momento que você tem o ser humano, tudo fica muito mais complexo. Esse negacionismo, ele pode ser, a partir do momento que ele começa a construir o que a gente hoje entende como fake news, como um discurso de opinião, ele entra num critério de liberdade de expressão, né? Ele não ataca ninguém, ele não ofende, ele não entra em critérios de discriminação, ele é simplesmente uma ideia de que a pessoa acha que a vacina vai gerar uma doença e ela não quer vacinar o seu filho. No âmbito de saúde pública, eu não saberia responder qual é o nível da onde pode ir a atuação nesse aspecto, né? Mas nesse princípio de ser uma opinião, ele tem uma linha muito tênue de que não tem como se interferir a partir disso. Porém, quando você entra num processo de construção de fake news, você tem hoje diversas legislações correndo, sendo desenvolvidas e sendo discutidas por tudo que vem acontecendo nessa perspectiva de fake news nos últimos anos, principalmente. Então, se você começa a ter uma construção de grupos, né, que normalmente são grupos que organizam isso, e começam a propagar fake news em relação ao Covid, aí sim você pode começar
a entrar numa situação. Agora, sobre a questão da fala, né, do Bolsonaro, cara, eu tô tendo uma nova linha, assim, né, de debate político com muitas pessoas que sendo o mais neutro nas minhas análises, né? Por mais que quem me conheça sabe todas as minhas opiniões, meus pensamentos. Cara, o Bolsonaro foi eleito o pior presidente para a gestão do Covid no mundo. Eu acho que é muito simbólico, três fatos, né? Muito grandes, assim, na minha opinião. Primeiro, foi a demissão do Mandetta. Eu acho que a partir do momento que ele demitiu um ministro da Saúde por discordar do cara, pelo cara não tá fazendo o que ele queria, e o cara estar seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, isso para mim já foi um primeiro ponto, né? Segundo, o investimento incansável que ele deu na cloroquina. Uma substância que foi comprovadamente descartada por todos os fóruns internacionais e de pesquisa, dizendo que não tinha a menor comprovação de como a cloroquina podia ajudava de alguma forma no tratamento para Covid. E agora essa questão da vacina, né? Um cara que durante muito tempo, que começou a pandemia falando todo mundo vai ter contato, todo mundo vai ter contato, o Brasil não pode parar, o Brasil não pode parar. Agora falando que a vacina não vai ser obrigatória e que só toma vacina quem quer. Ele vai acompanhando um discurso que o próprio discurso dele não faz sentido. Não bate a análise, a construção ideológica de tudo que ele vem falando. Então, é muito complexo porque o Brasil vive uma realidade hoje de cenário de pandemia que não precisava ser 60% do que a gente está vivendo. Estou falando de questão de isolamento, estou falando de questão de número de casos, estou falando de questão de morte. Se você começa uma pandemia que a orientação principal do principal órgão de saúde do mundo, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala: fiquem em casa. E o presidente vai para TV falando: o Brasil não pode parar. Você já está fadado a dar problema desde o início. Você tem pessoas hoje que estão em casa você tem pessoas que estão em casa hoje há 6 meses. Eu, por exemplo, estou em casa há 6 meses. Saindo para fazer coisas extremamente pontuais. Óbvio que hoje a gente já tem uma flexibilização maior, mas, cara, o discurso não bate, né? Esses principais pontos são muito complexos de você não desassociar e não conseguir entender que foi um descaso, foi um despreparo, foi uma completa desregularização e despreparo de lidar com a pandemia da forma que o Brasil passou, infelizmente. Eu não digo nem despreparo. Eu acho que foi briga de ego mesmo, egoísmo. Dá pra gente entrar nesse aspecto, né? A Levi Cândida aqui falou, né? E o percentual dele não desaba. A gente. O Bolsonaro tem uma camada social muito fiel a ele, que é inabalável, assim. Todo cientista político fala que não existe impeachment antes de 15% de aprovação, né? E o Bolsonaro conseguiu estabilizar em 30%. E ele agora está mudando completamente a estratégia dele, que pode ser que ele tenha até aumentando os números. Mas, por mais que tudo que a gente sabe que esteja acontecendo, fica muito mais difícil ter um avanço de qualquer tipo de pauta. Porque eu não sei se é descaso, eu não sei se é despreparo, não sei se é planejamento. Tem quem diga que é um projeto de descaso mesmo com a população, porque quem mais se afeta é a população pobre, né? Você tem estatísticas que mostram que a população que mais morreu de Covid foi a população negra e a população mais baixa, por diversos fatores. Então, é um debate muito, muito difícil da gente tentar entender qual é o limite dessa atuação, né? Uhum. Ô, Vitor, deixa eu pegar aqui um ponto que eu acho que é bem interessante comentar essa questão de liberdade,
foi aqui o Diego Seixas comentou. Qual o limite, né? A que ponto vale um discurso de opinião? Calma aí. Sobre esse pretexto, por isso questiono. Até que ponto devemos tolerar, relativizar o que é opinião, o que não seria opinião? Porque a gente escutou muito isso, a gente vem escutando isso cada vez mais, e na pandemia isso aí bombou. Falar de ciências como se fosse opinião, assim. Cara, eu sofro com isso há muitos anos já, né? Porque eu, por Imagina. 10 anos já nas costas como na área da política, o que mais tem por aí é gente com opinião política sem falar, sabe do que tá falando. Fato, a gente debate essa questão de qual é o limite da opinião, né? Cara, É. Eu não vou dizer infelizmente, né? Mas é um discurso muito simples. Que você tem diferenças de ponto de vista, né? Que é a liberdade de expressão. Até onde vai o limite disso? O limite disso ele é muito relativo. Se você leva, por exemplo, uma coisa mais simples como a comédia, até onde vai o limite da comédia? Até onde vai o limite da liberdade de expressão de uma piada? Se ofende alguém, deixa de ser uma piada, mas se ofende só uma pessoa, ainda é piada. E se ofender uma pessoa, deixa de ser uma piada, o que pode ser piada se eu posso atingir uma pessoa em específico? É uma discussão muito difícil. Mas para mim, na ciência, não deveria ser, porque é comprovado. Uma coisa é você debater política. Uma coisa é você debater política, que é uma coisa ampla, é uma coisa aberta, é uma coisa que envolve pessoas, é uma coisa que você discute a partir de experiências sociais. Você tem todo esse debate, né? Capitalismo, socialismo, marxismo, e todas essas ideologias, e o que as pessoas acham ou deixam de achar das experiências que aconteceram no mundo. Mas você não tem como discutir, por exemplo, a matemática. Aí vai ter gente que vai falar para mim que 2 mais 2 não são igual a 4. Cara, ok. Numa matemática, outros níveis, você tem, obviamente, números irracionais, coisas que acontecem. Mas, para todo mundo na vida, se você pega 2 pirulitos e mais 2 pirulitos, você vai ter 4 pirulitos. Você não tem como discutir isso. Na ciência, é a mesma coisa. Se você tem um processo de imunização, o contato com o vírus, você cria a imunidade. E existe uma forma de fazer isso, que é a vacinação. Porque você pega o vírus inativo e pronto. Só que você entra agora num cenário social onde as pessoas... a gente, assim, dando um passo para trás, né? O mundo vem evoluindo muito e a gente vem desconstruindo padrões. Com o avanço de pautas identitárias, como pauta do movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulheres, movimentos sociais de uma forma geral, você tem a desconstrução de diversos tópicos. Coisas que sempre foram dadas por aí, como certas, hoje você começa a entender que são construções sociais. Só que você está falando sobre desconstrução social. Só que a partir do momento que você consegue ter este discurso para essas causas, pessoas se apropriam desse discurso para discutir outra coisa. Então as pessoas podem virar e falar: ah, mas aí você está falando a opinião sua, embasada em tal, tal, tal. Existem artigos de pessoas que falam que a cloroquina deu certo. Tem um estudo científico por trás? Não, mas aí as pessoas vão argumentar de que mas isso aí é intriga, isso aí é sei lá o quê, isso aí é confusão da oposição, estão querendo derrubar e tal lá. A falta de argumento leva a uma agressão. Então, hoje, essa situação está muito... as pessoas têm a facilidade por conta do advento da internet. Né? Você pode atacar qualquer pessoa, você pode derrubar qualquer coisa sem precisar de sair do conforto da sua casa. Então fica um pouco mais difícil, de fato. Fica um pouco mais complicado. E essa questão do limite do discurso de opinião vai nesse aspecto, porque as pessoas podem simplesmente virar e falar assim: tá, eu acho que essa é a minha opinião e eu não concordo com você. Até onde eu vou poder virar para a pessoa e falar assim: tá, não, é isso, 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 isso.
Porque a gente tem, existem argumentos. Existe o que você está falando aqui, o padrão mostrou que a cloroquina não funciona. Isso é fato. Isso não tem discussão. Mas como é que a gente hoje vai discutir com pessoas que não querem discutir? Esse é o grande ponto para mim dentro do debate social, né? Que é o que para mim hoje eu levo muito para a política. Existe uma pessoa que quer debater, uma pessoa que quer discutir, uma pessoa que quer construir algum conceito. E existe a pessoa que vai chegar cega. Isso serve para todos os lados. Tem aquela pessoa que vai virar, por exemplo, você levando para o debate político. Tem aquela pessoa que vai virar e fala assim, o Lula é o maior bandido que o Brasil já produziu. E tem aquela pessoa que vai falar assim, o Lula salvou a pátria, o Lula é um santo. Essas duas pessoas, esses dois extremos, não querem discutir. Elas não querem construir. Elas são certas da opinião delas e elas não vão mudar. É por isso que, por exemplo, Bolsonaro hoje tem 33% de aprovação e isso não mexe. Não são essas pessoas que vão construir alguma coisa. Não são com essas pessoas que a gente vai discutir. Essas pessoas não vão se alterar. A alteração de qualquer debate, ela vem das pessoas que estão abertas para a amplitude dele. Então, eu virar, por exemplo, pro Daniel, chamar a pessoa pelo nome de amigo. Eu virar pro Daniel e falar assim, cara, eu não concordo com você que reggae seja o melhor estilo musical. Aí, ele vai virar para mim e vai falar todos os argumentos, vai me mostrar toda a história do reggae, tralalá. E eu posso concordar com ele ou não, mas eu estou aberto pro debate. Completamente diferente de eu virar pra ele e falar assim, cara, por que você ouve essa música de maconheiro que não serve pra nada, só pra vagabundo? Pra que ele vai gastar o tempo dele discutindo comigo? Ele não vai perder esse tempo. Então as pessoas que negam o que tá dado, o que é tangível, o que é fato, o que você não tem como contestar, não vale a pena perder a discussão com elas, não vale a pena perder a cabeça. Porque essas pessoas não vão mudar de opinião. Só que essas pessoas também estão dentro do âmbito social. Então a gente tem que saber lidar com isso. Lidar com a política, lidar com a sociedade, é entender que você não vai ser 100% aceito e que existem pessoas que são radicais, para os dois lados. Então, esse discurso, esse limite é muito complexo. Mas fala. Eu ia comentar isso, que teve um momento na pandemia que eu ficava nessa de conversar, discutir com as pessoas que defendiam a cloroquina, que defendiam o ivermectina também, enfim. Só que é exatamente isso, a pessoa não vai discutir. Não vai. Então, assim... Não vai. E aí, assim, eu falei, cara, eu desisto porque realmente não adianta. Não adianta mesmo. É bizarro, hein? É triste, mas é bizarro. E o pior é que a pessoa ainda vai achar que tá certa. Quando a gente fala assim, cara, não vou me cansar para debater com essa pessoa, ela vai falar assim, ganhei o argumento. Cara, sim. E, mano, é sério, assim, não vale a pena perder, não vale a pena perder cabelo, perder estresse, tanto tempo aí pra gente fazer coisas mais importantes e querendo discutir com quem não quer enxergar nada, além da própria opinião. E é isso, é opinião. Uhum. E é total opinião. A pessoa vai basear em opinião e vai falar assim, não, mas é isso. Porque todas as pessoas vão falar assim, é o que eu acho. Cara, se a pessoa vira pra mim e fala assim, é o que eu acho, vai ficar muito complicado de conversar. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Seixas perguntou. O que você acha de como é que vai ser isso daqui para frente, essa questão das vacinas, dessa questão mais social, assim, dessa questão de vacinação ligada ao âmbito social? Tá. Cara, eu acho que assim, tem alguns grandes pontos, né? Deixa eu tentar esquematizar aqui na minha cabeça para responder de uma maneira mais objetiva, né? No âmbito social, a gente tem que entender primeiro uma coisa. Primeira coisa todas essas vacinas elas não vão ter como te dar uma imunização a longo prazo. O processo de construção de vacina, o Cabeça pode falar isso muito melhor do que eu, demora anos para desenvolver. A gente está hoje numa corrida histórica
para você poder resolver um problema que afetou o mundo inteiro. Então, as estimativas mais positivas que estão acontecendo são de 2 dosagens e de ter período de imunização de 12 a 18 meses. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque este ponto envolve uma coisa chamada dinheiro. Ô, O Vitor, só deixa eu investimento fazer para poder... deixa eu só fazer uma observação. Só fazer uma Claro. observação. Isso que você está falando de imunização de 12 a 18 meses é especulação. É totalmente especulado, porque a gente está a gente está em mês 9. 9, 10 meses de pandemia. Então, assim, é total, só para deixar isso Não, evidente que é totalmente especulação. é isso. Só assim, são estimativas que pode ou não dar certo. É. Total, total. E tudo isso vai envolver o fator dinheiro. E quando a gente sai, né, do âmbito, só pensar no âmbito Brasil, a gente tem que pensar no âmbito internacional, porque o mundo inteiro está sendo afetado pela Covid. E você tem países que podem arcar com isso, você tem países que não podem arcar com isso. Então, você tem hoje, né, a iniciativa da COVAX, que é uma iniciativa internacional com mais de 170 países participando com parceria com a OMS com outros, e com institutos para desenvolver a vacinação, que existe um processo de você garantir que todo mundo tenha acesso. Porque a ideia, Sim. a lógica por trás de qualquer imunização é muito melhor você vacinar poucas pessoas em muitos países do que todas as pessoas em um país só. Porque num aspecto econômico global, você tendo a melhoria gradativa da sociedade em cada país, a economia internacional volta a crescer de uma maneira mais organizada. Foi o que eu falei no início, né? Não tem como você botar todo mundo dos Estados Unidos imunizado e continuar, por exemplo, com a China fechada. Então, nesse aspecto social, você vai ter amplas discussões. Porque, por exemplo, você tem a questão da acessibilidade da vacina. Se você não tem o governo distribuindo a vacina gratuitamente, quem vai ter acesso a isso? Quem vai ter acesso à possibilidade de vacinar? Porque a estimativa de preço é de que cada dose de vacina seja entre 30 a 60 reais. Isso é uma expectativa bem baixa, que é a da COVAX, que é um jogo internacional envolvido aí. Para muita gente, 30 a 40 reais pode não fazer diferença, mas se você pensar que na sua casa você tem 4 pessoas, você já são 360 reais, 120 reais, vai depender da quantidade. Mas vamos botar aí uma média de 200 reais para você vacinar uma casa com 4 pessoas numa vacina a 50 reais. Aí você já começa a ver que 200 reais para a renda familiar de muita gente faz falta. Você tem hoje pessoas que estão se mantendo com o auxílio emergencial do governo, que são 600, que estavam querendo diminuir para 300. Então 200 reais é um terço desse auxílio emergencial para que as pessoas estão tendo para comer num cenário em que você está tendo a comida básica, que é o mais básico que você bota dentro da casa da população brasileira, aumentando de preço absurdamente. Então, quem vai ter acesso a essa vacina se a gente não tiver um processo mais organizado? Se a gente não tiver um Estado presente, se a gente não tiver uma organização internacional de fato que queira distribuir esse processo, porque parte dos países não vão ter como pagar. O Brasil tem como pagar. Isso é inegável. O Brasil pode pagar as doses. Mas tem muito país que não pode. Tem muita gente que no Brasil não pode, tem gente que pode. Quem vai ser primeiro? Quem vai receber primeiro a vacina? Todas essas discussões são perpassadas por âmbitos sociais. Porque você teve uma portaria do Ministério da Saúde há um tempo atrás que falava que a priorização da vacina ia ser acompanhada pela priorização do H1N1. Só que, não é a mesma condição, não é a mesma realidade. A vacina a Covid não afeta as pessoas da mesma forma que a H1N1 afeta. Você tem que ter uma priorização diferente. Você tem que a grande discussão, né, é profissionais da saúde, pessoas idosas, pessoas com comorbidade. Se você tem uma nova realidade, você tem que ter um acompanhamento social. Você tem que ter uma compreensão de como a sociedade está reagindo
a essa doença para você entender quem é que vai receber primeiro essa vacina ou não. Então, é completamente conjunto, é completamente correlacionado. Você não tem como entender a vacinação sem compreender o mínimo de saúde pública e sem você entender como essa doença está afetando a população. Por isso que os números são tão importantes, por isso que a compreensão da realidade é tão importante, por isso que é tão fundamental a gente entender como essa doença se comporta, porque o âmbito social ele vem completamente correlacionado. Sempre, sempre, sempre vai vir. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Sim. Teve mais uma pergunta aqui. Devemos repensar nosso modo de estruturação da sociedade por conta dessa limitação de acesso, competição e falta de dinheiro. Isso. Eita. Deixa eu... Calma aí. Pera. A pergunta é... Agora eu não lembro qual foi o contexto que ele perguntou isso. Não, mas assim, quem foi que fez essa pergunta? Eu acho que assim... Diego Seixas. O Diego, né? Então, repensar a organização social. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual é o melhor sistema de produção. Ah, você tem que ter uma sociedade capitalista, você tem que ter uma sociedade socialista. Não é essa a discussão. Por mais que eu tenha pensamentos meus, é dado que a gente vive numa sociedade capitalista. O problema é como esse capitalismo se organiza. Aí é que a gente tem que entrar nesse mérito. E eu não estou nem falando assim, corporativismo, coletividade, isso são fatores importantes. Mas existem formas de a gente começar a se reorganizar que já estão sendo feitas. A economia colaborativa, a economia em círculo. Quando a gente entende que nós somos um, e eu acho que o estigma da separação que o capitalismo construiu, baseado na escassez, dividiu esse pensamento. Tem um cara que eu sou muito fã dele, que é o Murilo Gun, que ele fala exatamente sobre isso, que o capitalismo independente de ser bom ou ruim, isso aí cabe a cada um julgar dentro dos seus pensamentos. Mas ele cria uma ideia de escassez. Isso é um fato. As coisas acabam. Você quer ter aquilo pelo sentimento de você desejar aquilo. Poucas pessoas podem ter, então todo mundo quer. Seja ascensão social, seja um produto, seja um serviço. Essa é a ideia. Quanto mais pessoas têm, mais o capitalismo desvaloriza. Isso é um fato. É só você entender o mercado de luxo. Só que se a gente começa a entender uma coisa simples, que nós vivemos no mesmo planeta, onde uma coisa interfere a outra, e é um planeta que acaba, se a gente continuar explorando, toda a perspectiva de construção, de construção social tem que mudar. Porque a gente entende hoje uma produção de energia extremamente poluente, uma produção alimentícia extremamente desorganizada. Você tem prateleiras de mercado que entram que passam a validade, sendo que se você organiza uma distribuição mais igualitária para pessoas, você consegue ter você tem a ideia da economia em ciclo, da economia colaborativa, que são novas formas que o capitalismo vem se organizando, que são novas propostas que a gente tem que começar a olhar assim. A gente tem que começar a entender. O que a gente consome de plástico é surreal. E o plástico, ele não, assim, eu vi outro dia um meme na internet que assim, como é que o mundo vai estar daqui a sei lá, 200 anos. Eu não lembro agora qual é a biodegradação do plástico, né? Vamos botar que seja 200 anos. Tipo, vai ter carro... 100 anos. 100 anos. Como é que o mundo vai estar daqui a 100 anos? Vai ter carro voador? Não sei. Vai ter teletransporte? Não sei. Mas a garrafinha plástica que você comprou na padaria e jogou no lixo... Tá falando da questão da organização, né? Que perguntaram Isso. Da organização social. Cara, isso. Era o que eu tava comentando, né? Sobre a questão de como o capitalismo vai se organizar. A gente tem que entender que certas coisas já não tem mais vez hoje. A gente tem que pensar em energia 100% limpa, a gente tem que pensar
em um processo sinérgico entre nós e o planeta, porque por mais que o Elon Musk esteja aí desbravando o universo, por mais que a gente esteja aí, a barreira entre a Terra e o universo possa estar diminuindo cada vez mais, cara, é o planeta que a gente tem. Você pode pegar qualquer filme futurista, vai sempre botar eu acho isso fascinante. Hollywood, principalmente, né, que é a principal indústria de formação de filme hoje no mundo, né? Todos os filmes que botam uma perspectiva de futuro, a Terra está destruída, a Terra está devastada, o ser humano teve que sair da Terra. E eu penso assim, cara, se a gente sabe que isso é uma verdade, por que a gente não faz nada diferente? Você vê aquele filme Elysium, né? Que a galera rica vai morar num satélite na Lua, enquanto as classes baixas ficam aqui com a Terra toda devastada, completamente destruída e seca. Cara, se a gente sabe que essa é a realidade, tá na hora de mudar. E a gente Sim. vem tendo essas amostras. A gente vem tendo essas situações. A própria iniciativa da COVAX, eu acho que a situação do Covid como um todo, ela veio para botar muito a estrutura desse capitalismo agressivo em xeque. Porque você começa a entender que a colaboratividade é a única saída. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos não querendo participar da iniciativa da COVAX, mas por mais que os Estados Unidos esteja desenvolvendo vacinas próprias, qualquer análise econômica mostra que se os outros países não estiverem abertos também, a economia dos Estados Unidos não vai voltar a ser o que era. Porque os Estados Unidos exportam, os Estados Unidos importam, os Estados Unidos movimenta a coisa. Intelectual, você tem pessoas que vão de um lado para o outro e vão desenvolvendo diversos tipos de mecanismo social e econômico. E se você tem as barreiras fechadas, isso fica muito mais complexo. Então você também está entrando em debate toda a questão da indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais complexas que você tem hoje em dia, porque você tem uma taxação de lucro gigantesca dentro de um medicamento, porque é um medicamento de uso pontual. Não é que nem um Tilenol, que você pode botar um preço baixo porque a pessoa vai recomprar sempre. A pessoa vai tomar uma vacina e acabou. Então a pessoa bota o preço lá em cima e isso diminui a acessibilidade. Só que até então a gente não tinha esse problema. Tipo, tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que têm acesso e as pessoas achavam isso ok. Só que hoje a gente entende que se pessoas não tiverem acesso à vacina contra o Covid, certas coisas não vão se reorganizar, certas coisas não vão se desenvolver e você vai ter uma economia quebrada de novo. Você vai ter uma dificuldade de desenvolvimento econômico numa perspectiva de você não ter esse avanço coletivo, né? Então, talvez esse momento seja para a gente dar mais vista às necessidades que o mundo agora está dando para a gente, de que a colaboratividade e a sinergia é a palavra do novo milênio, é a palavra do século XXI, sinergia e colaboração. Eu acho que também uma outra questão que veio muito forte, pelo menos assim eu vejo, é a nossa relação com o meio ambiente, né? Assim, você comentou disso, mas eu acho que é bom enfatizar isso, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação, você comentou também, principalmente do consumo, e aí entra o consumo de carnes, assim, não vou ficar assim levantando a bandeira para todo mundo virar vegetariano, mas assim, aquela reflexão de o quanto de consumo de carne que a gente faz. E assim, saíram já alguns estudos que mostram que se a gente não mudar a nossa relação com o meio ambiente, vão ter outras pandemias. Como assim, tiveram há pouco tempo. Assim, porque a gente vai destruindo o meio ambiente e os animais que estão ali vão continuar ali e as pessoas vão começar a interagir com esses animais. E novas doenças vão surgindo e por aí vai. E a história vai se repetindo, né? Eu acho que a gente pode tirar aprendizado das coisas mais simples. E, cara,
É só entender o conceito da Disney de ciclo da vida, cara. O Rei Leão já ensinou isso pra gente. Tudo é um ciclo. É a coisa mais simples do mundo. Se você altera qualquer fator, um fator pequeno, você, como biólogo, pode explicar isso muito melhor do que eu. Mas, por exemplo, se você tem uma população de sapos que se alimentam de uma mosca, se você diminuir a quantidade de mosca, se você, sei lá, se você bota mais sapo e você diminuir a mosca, uma hora o sapo vai diminuir, porque é isso. É um eterno ciclo. Você vai alterando as coisas e uma coisa vai interrompendo e vai impondo na outra, que isso afeta de uma forma direta toda a realidade. Então, se a gente não começar a ficar mais atento para a questão do meio ambiente, a gente agora está vivendo uma das... Assim, eu vou ser bem sincero que eu me considero muito forte para ver jornais e para ver notícias, até por conta do meu trabalho e de tudo que eu estudo, mas, cara, ver as notícias das queimadas, assim, tem sido uma parada muito, muito complexa, porque é uma parada muito, muito tensa. E as pessoas não conseguem entender como isso tudo afeta. Eu vi um meme outro dia que era muito engraçado, né? Tipo assim, os índios têm uma ferramenta muito legal para lidar com o calor. Ela se chama preservar a árvore. Mano, cara, isso é esse muito, meme é isso é genial, muito básico. essa charge, né? Esse meme É genial, genial. cara. Essa charge é genial, porque assim, é simples, não é difícil, não tem que ficar querendo descobrir a roda de novo. Às vezes a roda já é o suficiente, o básico funciona, e se o básico está funcionando, segue fazendo. E o que tem que ser reinventado, a gente se reconstrói, mas esse âmbito social, e eu acho realmente que, eu espero, né, eu tenho muita perspectiva positiva quanto a isso, né, que toda essa pandemia que a gente está vivendo gere esses debates, gere esse engajamento, gere que as pessoas entendam que não existe uma separação e que a construção, né, da escassez que o capitalismo agressivo constrói, ela precisa ser revista por um processo de colaboração e convergência. Senão a gente vai continuar... E é o que você falou, né? Os estudos que você mesmo já mostrou, já falou, mostram, tipo, se a gente continuar desse jeito, vai ser uma outra coisa que vai acontecer. E aí como é que a gente vai? Todo ano vai todo mundo ficar em quarentena, ninguém mais vai sair de casa? Complicado. Sim. Não, então não precisa nem fazer, assim, chegar a ponto de fazer quarentena, mas assim, as pessoas, se não for ao nível mundial, só de for regional, um monte de gente morre. Por exemplo, em 2018 a gente teve alguns países da África tiveram lá a epidemia do Ebola. Tipo, quantas pessoas não morreram por causa do Ebola? Sabe? E 2 anos depois vem a Covid-19. Sim. Então, assim, e o Ebola de longa data, né? O Ebola ainda tá. Eu tava vendo, acho que em junho, eu vi uma notícia que, assim, pô, acabou comigo, que era, se eu não me engano, era no Congo, que eles estavam com um surto de Ebola e o coronavírus. E de Covid. Aconteceu real. Sinistro. Eu, né, pelo meu trabalho, já até entendo um pouco mais sobre a questão da situação da Ebola, mas é complexo, cara. A situação da Ebola é endêmica na África, em vários locais. E tem pessoas que dizem que o coronavírus pode virar uma situação endêmica também. E aí, como é que você lida com essa situação? É muito complexo, porque é aquilo, né? Quando afeta só um país e quando é um país de baixa expressividade internacional, as pessoas não ligam tanto. Tanto que o Ebola só ganhou popularidade quando ele atingiu em 2014, quando surgiu quando surgiram casos fora dos países africanos. Aí a galera começou a surtar, porque era ano de Copa do Mundo, meu Deus, o Ebola vai explodir. Felizmente não aconteceu. Mas o coronavírus aconteceu. Vai que acontece de novo uma outra coisa semelhante a isso. Não tem como dizer que não, nem que sim. Não tem como ter uma certeza. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Se a gente não mudar a forma de se organizar social
E em relação ao meio ambiente, já é dado que coisas assim podem acontecer de novo. Com certeza. Ô, Vitor, eu Diga. acho que a gente já falou um pouco de tudo. Acho que a gente já pode começar o encerramento. Show. Se alguém tiver alguma dúvida aí, deixa eu ver. Acho que também a gente falou tudo. Bom, enfim. Vitor, eu queria te agradecer demais de novo. O papo foi ótimo. Eu sei que se deixar a gente fica aqui até as nossas baterias acabar. Agora eu vou ter para carregar. Agora eu vou ter para carregar, tenho mais tempo. Antes ele já tinha apertado aqui, mas agora que eu vou ter para carregar. Se deixar a bateria acaba, a gente recarrega de novo, acaba e continua até. Mas enfim, é isso. Eu quero te agradecer muito. Foi muito bom papo e só como eu esperava que seria ótimo. E também me dá força para manter essa interdisciplinaridade no papo de ciências. Foi muito bom mesmo. Cara, eu acho isso muito importante, né? Porque isso é uma coisa que eu venho lendo muito sobre ultimamente, é uma coisa que eu quero começar a envergar ainda mais de pensamento, da questão da educação e da questão do ensino, né? Porque a gente entende muito como ensino e não como aprendizagem. Isso é uma discussão complexa. Mas a questão da interdisciplinaridade ela é fundamental, cara. A gente, às vezes, pensa tão separadamente certos assuntos, mas, cara, não tem como certos assuntos se separarem, né? Não tem como a gente falar hoje de vacina se a gente não fala sobre economia, se a gente não fala sobre política, se a gente não fala sobre social, que são coisas diferentes, mas se a gente focar só em uma, a gente não tem como levar. Então, cara, super invista nesse processo da interdisciplinaridade. Tô me amarrando, você sabe o quão fã eu sou do que tu tá fazendo, o quão fã eu sou teu da biologia há tanto tempo. Cara, o que precisar, a gente tá aí. Fico muito feliz de ter participado. Foi minha primeira live na quarentena. Depois de 6 meses, né? Eu fui participar de uma live. Tô no movimento contrário da galera. Quando ninguém mais aguenta a live, eu resolvo fazer uma. Mas é isso, cara. Eu acho que é importante a gente ter essas discussões. Fico feliz de ter contribuído. Espero que a galera aí que entrou e participou conseguiu ver alguma coisa que fez sentido, tenha aumentado algum tipo de conhecimento. Qualquer dúvida, tamo aí. Quem me conhece sabe que eu amo falar sobre política. Política para mim não é conversa de bar, política para mim não é conversa de final de semana, política para mim é dia a dia, construção, é vivência. E inclusive no bar é o lugar que eu menos gosto de falar sobre política. Então, quando eu sento no bar, a última coisa sobre a qual eu quero falar é sobre política. Para mim, política tá aí o tempo inteiro. Então, só pegar aí meu Instagram, pode mandar mensagem que essa construção é fundamental para a gente evoluir. Que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente colabora, mais a gente tem chance de crescer como sociedade. Isso aí, eu compartilho das mesmas palavras. E espero que todo mundo tenha gostado aí. Semana que vem tem outro papo de ciências, também com a interdisciplinaridade. É um assunto que não tem nada a ver com o assunto de hoje. E que bombou essa semana. Eu tô animadíssimo para falar disso semana que vem também. Vai ser bem maneiro. Show. Bom, gente, boa noite aí para todo mundo. Vou desligar aqui. Valeu, galera. Tchau. Valeu, amigo. Beijos. Tchau, tchau.